Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Aloxi e hoje nós vamos falar com o Valcirley. Ele é professor de arte e eu vou estar chamando ele para conversar um pouquinho como que é a vida de um artista, de um professor de arte, o que ele tem feito, né, nos últimos tempos em relação aos seus alunos nesse processo de pandemia. Enfim, nós vamos cidade de Americana, São Paulo. Então ele vai estar aqui conversando com a gente a respeito desses detalhes e como que é fazer arte hoje no nosso país, né? Olá, boa noite, como é que você está, Valcirley? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Estou bem, graças a Que Deus. ótimo. Tá tudo bem? Som e imagem, tá ok? Tá, só meu aparelho aqui deixa eu colocar aqui. O suporte dele não estava bom Tá e acho que estava me joia. cortando. Acho que agora está melhor, então. E aí, você é professor de arte, né? Sou professor de arte, faz essa doideira toda, né? O cara que faz bagunça na escola, né? Olha, com certeza. Se apresenta um pouquinho. Valcirley, eu trabalhei com você, mas eu não sei a sua formação. Então, conta pra gente um pouquinho. Sei Tá, que é de arte, mas eu não sei sei. exatamente qual é a sua área dentro da arte, né? Conta pra gente um pouquinho da sua formação mesmo. Tá, joia. A minha formação eu fiz a faculdade a PUC em Campinas, né? E eu fiz na época educação artística, né? Já faz um Uhum. tempinho. Depois ela mudou para artes visuais, né? Quando teve uma lei, né, da LDB, onde mudou as linguagens da arte, né? Onde cada uma ficou no seu padrão certinho, mas antes era educação artística. E, então eu fiz lá, já faz uns 24 anos de estado, de sala de Tá aula, perto de 20 anos de... aposentadoria, Tá, então. tá nada, tá nada. Ah, Essas mudanças. Na verdade, eu é, comecei a dar aula com 22 anos. Eu era tá. novinho, era moleque, até era confundido com Com aluno, né? aluno? No ensino Ah, médio, fui dar aula para o ensino médio, nem ah, barba direito eu tinha. entendi. E então eu fiz artes visuais, né, que sempre foi a minha linguagem de carro-chefe, assim, né, mas sempre trabalhando muito com música também, né, e então é isso. E a prefeitura, né, trabalho na prefeitura de Americana, da cidade de Americana há 20 anos, e também como estúdio, né, como aulas particulares, aulas em grupos, então sempre eu tive envolvido, seja agora, né, há uns 4 anos que eu montei o meu espaço mesmo, né, eu chamo Estúdio Arte, né, mas sempre trabalhando assim de forma pequenos grupos, freelance, né, então tem muito isso na arte, né, a questão do freelance, você desenvolve um projeto, tudo, tá bom? É, e com exposições, né, porque na verdade o meu lado professor e tem o meu lado artista, né, então eu tenho participação em exposições fora do Brasil, na América. Acho, Que acho que legal. nos países da América aqui do Sul, Peru, Ah, Chile, acho que todos os países eu participei de trabalhos exposições, seus né? ou trabalho dos Trabalho meu, alunos? trabalho Que meu, legal. trabalho meu. Aí trabalho como artista mesmo, né? Então é uma Na parte, caminhada, né? na parte de desenho, pintura, como que Desenho grafite? de xilogravura, né? De pintura, desenho, xilogravura. Na verdade, a xilogravura é a técnica que eu mais gosto de fazer, né? Ah, É aquela técnica da madeira que você vai lascando a madeira e depois ela vira aquele papel impresso, né? Você passa ali. Lembra muito o cordel. Aqui no Brasil é conhecido muito o uhum. cordel. É aquela técnica, porém o meu trabalho não é um trabalho de cordel, não é um trabalho artístico, mas a técnica é a mesma, tá? Então, assim, é uma técnica que eu gosto muito de trabalhar, né? Mas desenho, pintura, essa coisa toda também, tá bom? Mas você trabalha vendendo a arte ou você trabalha ensinando essa parte de xilogravura, é isso? Isso. É, Na esse lado verdade, eu não conhecia. Ah, não, né?
Então, Não? na verdade, viver de arte, eu ainda não vivo da minha produção artística, né? Tá. Então eu faço assim, eu tenho bastante encomenda de retratos em sombreamento, né? Então, todo mês, assim, é um ou dois retratos que eu faço, né? E é com aquele lápis 6B, aquele sombreamento, né? Que é preto e branco. Esse tem bastante, assim, bastante trabalho, né? A gravura não tem tanta saída assim, porque ela é mais para exposição, é mais para uma manifestação cultural, né? A Tá. não ser quando alguém olha para a gravura e fala, pô, gostei dessa gravura, eu quero ter ela na minha sala, no meu hall, em algum lugar assim, né? Mas não é assim Entendi. muita encomenda, né? A encomenda mais comum é retrato e tela. Tela, por Entendi. exemplo, você tem um espaço aí, você quer ter uma tela, né? Então eu tenho tela aqui em Americana espalhada em vários lugares, escritório de contabilidade. Tem uma amiga minha que tem um ateliê de costura, tem uma tela enorme lá com o vestido que eu fiz todo marcado lá, né? Então isso gera encomenda, né? Isso Entendi. gera encomenda. Agora, viver mesmo assim dessas encomendas, você precisa ter muito. Então, eu não E que vivo da horário minha que você produção. faz isso? Você dá aula no estado, você dá aula na Estado, prefeitura, cultura, você tem estúdio, o estúdio e ainda faz esse estúdio, trabalho? e ainda tem esposa, E filho. filhos? Nasceu o Benício agora de quase 2 meses. Não, Eu não vi foto para. dele, muito Você viu lindo. dele? Parabéns, Lindinho, Vi. né? Parabéns, Ah, muito lindo. obrigado. Mas Obrigado, obrigado. é sinal que você Na gosta do que verdade, você faz. eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu sou a pessoa que trabalha com o que gosta. Eu consegui isso, sabe? Não que às vezes a gente não fica pé da vida, né? Não fica frustrado, chateado. É o lado Normal. negativo, né? Às vezes aquilo não sai como você gostaria, mas eu sou uma pessoa profissionalmente realizado, né? É, é dentro das minhas possibilidades, né? Dentro daquilo que eu vou tentando desenvolver, né? Mas então eu ganho dinheiro como? Como que eu vivo? Eu vivo lecionando, né? Então, eu desde com 22 anos eu entrei em sala de aula, né? Na verdade, eu trabalhava numa papelaria, eu trabalhava no comércio. E aí Aqui eu em fui fazer. Americana. Não, eu não sou de Americana, eu sou de Hum. Paulínia. Eu Ah, sou de tá, Paulínia, pertinho. é Ah, pertinho. E eu vim para Americana em 2000, quando eu passei no concurso da prefeitura de Americana, né? Aí tá. eu passei no concurso, e aí eu vim, efetivei na época, aí eu fiquei mais um ano indo e voltando, né? Indo e voltando, eu tinha acho que uns 24 anos já, acho que mais ou menos isso. Aí depois eu aluguei uma casa, uma casinha bem de... Gente, era doido, hein? É uma casinha de fundo, um banheirinho, só que a minha cozinha era a cozinha da escola, que era do CIEP, ali Tá, da cidade de Jardim, né? Então eu comia lá entendi. na escola, eu praticamente vivia dentro da escola, né? Começo de Então, carreira. começo de carreira, era assim mesmo. E no estado também, então eu pegava aquelas aulas, né? Então eu trabalhava prefeitura, estado, e freelance de aulas de desenho, aulas em grupo, né? Então montava, porque tem assim, ó, tem gente que junta duas, três pessoas. Por exemplo, você mais duas amigas, adultos. Não quer, vocês querem ter uma certa privacidade, né? Às vezes não quer ir num lugar assim. E aí você consegue. Tinha Oi, travado, tudo tinha bem? travado. Tinha Destravou. travado. Tinha. Destravou. E aí esses pequenos grupos funcionam bem, né? Então foi Aham. uma prática que eu sempre desenvolvi, né? Mas então eu ganho a minha vida assim, lecionando, né? Lecionando. Então uma parte de mim está na sala de aula e a outra parte está nos museus, nas galerias, nas exposições, né? Então é isso que eu faço, né? E o que é a arte? Assim, qual a importância da arte? Porque eu tenho a minha, né, posição como professora de história, mas de Sim. um artista, como é que você vê isso? Olha, a arte é aquilo que é mais fundamental. Nossa, então o resto, né? Não é. Sabe por quê?
a arte, ela vem falar de coisas que algumas outras áreas, tanto do conhecimento quanto da emoção, não dão conta de dizer. E a gente sentiu muito isso na pandemia. Nessa pandemia, com esse isolamento, com essa coisa de você não poder assistir um show, de você não poder ir num museu, poder vivenciar isso, nós sentimos essa necessidade, essa falta da arte. Então, a arte, ela sempre esteve presente em nós, desde a era pré-histórica, né? Se não fosse presente, não existiria a pintura rupestre, né? Se for pensar assim, né? Então, é uma coisa assim que está no ser humano, está no ser humano. Mesmo você achando que você não consome arte, que você não gosta de arte, essa coisa toda, mas você produz arte, você consome, né? Assim, estou falando de forma bem assim, Sim, batendo para as papo, pessoas né? entenderem. Sim, Batendo sim. papo. Ontem mesmo estava conversando com dois amigos e esse assunto aconteceu, né? Da necessidade das pessoas estarem consumindo a arte, né? E aí apareceu essa questão da pandemia, onde houve o distanciamento, né? Então, a arte, ela faz parte do ser humano. Você querendo ou não querendo, faz parte, né? Sem querer filosofar, né? Sem querer falar nada, a arte faz parte. A outra questão é a valorização, né? A outra questão é o quanto um povo valoriza ou não a sua arte, né? Essa é uma outra questão, tá bom? E o nosso povo, o que você acha? Valoriza? Não, né? Não valoriza. Na Não região do valoriza. Nordeste, a gente tem uma valorização muito maior do que aqui. Muito maior. A minha família é do Nordeste, então quando eu vou lá, existe muito mais festas culturais, danças típicas, e o pessoal se prepara para essa forma de arte, né? E aqui na nossa região eu vejo uma coisa tão seca, tão seca. É seco mesmo. Aqui e no sul também tem uma valorização. No sul, né, a cultura do sul, né, também as danças, né, o vestuário, tudo é bem valorizado também. Mas nós temos os extremos. Eu vou contar bem rapidinho. Eu estava 2 anos atrás participando de uma feira aqui em Santa Bárbara e eu estava desenhando ao vivo, eu estava pintando ao vivo. E é uma coisa que eu sempre levo, essa coisa do fazer ao vivo, né? E isso aqui causa um espanto aqui, né? Em outros lugares isso é a coisa mais comum que tem, né? E assim, o artista está produzindo ao vivo, qualquer lugar que você vá na Europa, você vai encontrar, né? E aqui não. E aí apareceu um senhor e falou assim, mas você vive desse negócio aí que você está fazendo aí? Como se Sabe? fosse um negócio. E assim, até com um ar meio de desvalorizando, né? Deboche, foi isso mesmo. E um senhor já, cabelo branco e tal, né? Eu falei, não, eu vivo sim, eu vivo aqui, eu tô aqui desenhando, tô pintando, né? Então, essa coisa de você apreciar a arte, de valorizar a arte, a postura, isso não há um reconhecimento aqui, né? Dessa coisa. Porque nós estamos acostumados muito a consumir essa cultura de massa, né? Essa coisa massificada, essa coisa que já vem pronto, já vem enlatado ali para você. Mas quando você vê um artista desenhando ao vivo, fazendo isso, às vezes causa estranhamento, né? Causa estranho porque não tem, né? Então, assim, vários lugares eu já fui, né? Já fui na televisão. Eu tô vendo aqui que o meu amigo Denis entrou aqui, a Mayra também, né? Então, o Denis do SB 24 Horas, várias vezes eu fui desenhar ao vivo, né? No programa deles. Eu já pintei um quadro ao vivo numa exposição em Joaquim Egídio, né? Tinha acho que umas 200, uma exposição enorme, umas 200 pessoas, assim. É uma galeria que tem lá. E eu pintando ao vivo lá, uma tela, e vai para casa, aquele jeito de artista, fazendo panga, né? Né? Aquela coisa toda. Mas eu sempre tive isso, né? Essa coisa dessa vivência, de levar o ao vivo, né? Assim como o músico toca ao vivo ali, né? Eu falo, pô, as artes visuais a pessoa tem que ver também, né? Mas causa esse estranhamento e essa desvalorização, né? Então, às vezes como se você... a arte ela não produz uma caneta, uma coisa palpável.
E aí as o pessoas às objeto. vezes acham que, exatamente, no sistema que a gente vive econômico, isso, né, É, é perca de tempo, é que nem o turismo, é perca de tempo, vamos perca de produzir, tempo. vamos produzir, vamos produzir, é É, massificar realmente. isso mesmo. Complicadíssimo. Isso mesmo, Aham. né? E diz uma coisa, as pessoas, quando eu estudava, tinha muito de arte, artesanato, não sei se a educação artística tinha uma outra linguagem, e hoje eu Sim, vejo que algumas pessoas confundem um pouco a arte com o um artesanato, que o artesanato. artesanato tem arte, lógico, mas são Sim, coisas diferentes. Você, distintas são. você consegue explicar um É, pouquinho a diferença pra consigo, gente? consigo. O artesanato, ele vai ter uma finalidade mais utensílio, né? O artesanato, às vezes, é uma pintura do guardanapo, né? Então, esse Uhum, guardanapo, ali ele tem uma pintura muito bem feita, e esse guardanapo tem uma função, né? Esse guardanapo. Então, o artesanato, essa forma de se fazer arte, ela vai ter uma utilidade mais prática, né? Então, uma caixinha onde você guarda coisas, e essa caixinha, ela tá toda pintada, ela tá com... utilizou uma técnica ali, né? A outra arte, a arte da exposição, de uma galeria, de um museu, né, de um MASP, ela tem uma outra característica. Ela vai falar um pouco mais do ser humano, da alma do ser humano. Ela pega uma outra situação. Não que o artesanato, às vezes, não vai dizer algo. Você pode pintar em uma caixinha uma paisagem assim, de uma fazenda, de uma coisa mais bucólica, né, aquela coisa mais interiorana e tal. Quem olhar vai falar, nossa, eu lembrei de uma casinha do meu avô, né? Vai tá. remeter a alguma coisa, tá bom? Mas esse não é o objetivo principal do artesanato. Enquanto que Tá. enquanto que o artista que vai para uma galeria, esse é o objetivo principal dele. É fazer Desenvolver a essa emoção provocação. na pessoa. Emoção na pessoa, provocar a pessoa. Se eu não provocar você, se eu não desenvolver, não tá legal, né? E eu tinha um professor, meu primeiro professor, ele falava, demorou para eu entender isso, ele falava assim, Valcirlei, em uma linha você tem que produzir toda a emoção do ser humano. Eu falava, mas como, Itamar, em uma linha? Como que uma linha eu coloco toda a emoção? Ele falava, uma linha, ó, demorou um tempo, né, de amadurecimento meu para poder entender o que ele falava. Isso eu tinha 17 anos, né? Ele falava isso. Então, a arte da galeria, a arte de um museu, ela tem essa função. O artesanato, essa outra função, né? E é importante não misturar, não confundir, assim como a arte Uhum. na INF. A arte na INF tem uma outra linguagem, Que é né? isso? Me explica que eu A me arte, perdi. a arte na Ah, INF é aquela arte primitiva, aquela arte onde o artista ele não tem técnica de fazer a tá. pintura ou o desenho, mas ele Uhum. desenvolve algo com muita qualidade artística, né, que se torna objeto de arte, né, Tá. se torna arte, né? Então, por que aquela pintura dele não é uma mera pintura sem nenhum conceito, nada? Porque ele ultrapassa padrões estéticos, né, padrões estéticos, e aí ele consegue penetrar na arte de forma mais simples que ele tem. Então a gente chama de arte naif, uma arte primitiva, né? Tem muito pouco Tem bastante, só que é no Nordeste. Olha para você ver. é, as Tem pessoas bastante lá são Nordeste. mais é, 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 desenvolve mais isso, né? A dança, desenvolve. a música nas casas É, é uma coisa muito é muito forte, né? Pelo menos é isso as mesmo. regiões que eu conheço. E Arte naif. Piracicaba, na Ah, arte naif, Piracicaba tem um salão de arte naif. Porque Piracicaba hum, tem o Salão de Belas Artes, tem o sim, Salão do Humor e tem o Salão Nainf. E eu acho que tem um tá. moderno também. E o Nainf, eles conseguem fazer todo esse resgate cultural das regiões do Brasil. Então, artistas que conseguem ter essa visibilidade, sabe? Então, é bem interessante. Tá bom? Mas também é difícil para eles estarem vivendo da arte, né? Aí acaba sendo mais Ah, complicado ainda. E é difícil. eu imagino. Às vezes quando pega alguém que patrocina eles, né?
e aí consegue levar para fora do Brasil, e aí consegue vender, assim. Mas, às vezes começa como hobby, né? Como alguém que desenvolve, assim. E Tá tem bom? muita gente assim, né, que tem o hobby de desenhar, por exemplo, ou fazer alguma arte, mas tem uma profissão, qualquer outra, para É, poder se sustentar e faz realmente como hobby. E aí a gente perde o artista, né? perde. Porque ele não vai desenvolver todo o seu potencial e provavelmente o que ele produz vai ser muito pouco. Vai. Porque se você não está vivendo o dia a dia ali, fica difícil mesmo essa produção artística, né? E Uhum. às vezes o artista ele precisa, ele vai fazer outra coisa. Na pandemia também mostrou, quando parou, eu tenho amigos da área de música que tiveram que se virar porque parou show, parou tudo, né? Uhum. Então, às vezes, a grande maioria das pessoas vai num barzinho, vai num legal. É tão comum, às vezes, você ir num barzinho, o cara tá tocando lá, né? Mas ele é um profissional, ele tá ali, ele tá fazendo a arte dele, ele tá vendendo, e aí na pandemia para, né? Então isso mexe muito, porque o artista, ele, meu, é todo dia uma batalha, sabe? É todo dia. Isso eu tô falando, não tô falando do artista global, não. Da Globo, artista lá, Não, né? o Esses artista, caras, eu tô falando o povo daqui artista, que tem mesmo, muito. o povo. Isso mesmo. Eu tô falando desse, sabe? Que pega o violão dele, bota nas costas, que nem igual eu, tem vários outros amigos, sabe? Que tá aí, tá lutando dia a dia, né? Tá bom? Acho que eu É porque a fugi da gente. pergunta, né? Não, tranquilo. Eu acho assim Não, que né? esses artistas globais é outra vida, não é? É até É, uma arte industrializada, uma arte que sai um pouco, né? Que nem você pega um teatro sai. e pega uma novela, não dá para comparar, né? É, Coisas é, totalmente é outro diferentes. padrão. É outro Aham. padrão, assim. Então não pode, né? Mas o que deixa mais triste, né, já falando dessa valorização, é que às vezes, você não é valorizado dentro da sua própria sociedade, da sua própria cultura, da sua Uhum. cidade, eu quero Com dizer, certeza, da sua com certeza. cidade, né? A impressão que dá é que você está todo dia começando um trabalho, sabe? Como se você todo dia estivesse começando, né? E, na verdade, eu tenho vários amigos que têm uma jornada, assim, tem uma carreira belíssima, né? Opa, bicho, uma carreira belíssima. Mas a impressão que dá é que está sempre começando. Né? Então, a valorização dentro da sua cidade, né? Essa coisa. E o artista, assim, não é que ele quer que todo mundo fica pedindo autógrafo dele, não é isso. Você está entendendo? Não a valorização, é valorizar como indivíduo, como pessoa, como ser humano, sabe? Como artista, né? Não é que fica assim, vou falar assim, babando o ovo, ficar lá, ai, é artista, né? Não é isso, tá entendendo? Porque assim, eu vou na padaria comprar pão com mortandela, né? A vida da gente é comum, né? A gente só tem uma forma de ver o mundo diferente, né? Tá bom? E é uma forma muito menos problemática, né? Porque a gente sai um pouco dos É, padrões capitalistas e a gente começa a é, pensar um pouco na questão humanitária, na questão dos sentimentos. Isso não é sentimento. valorizado na sociedade que a gente vive de jeito nenhum. Não, É, não é. não, com certeza. Tanto que nas escolas a quantidade de aulas de arte é tão pequena que você não consegue É, fazer muita coisa. você tenta, né, E, o máximo possível, né? e Desenvolver, buscar um trabalho, né? O máximo possível, mas não, né? se a gente Pode, tivesse mais músicas, mais teatro dentro da sala de aula, a gente resolveria N problemas de sim. Eu relacionamento dei, das crianças, de bloqueio mesmo de aprendizagem. sim. Na lei, final de 90, 2000, eu não lembro agora a data, quando dividiram a arte com as linguagens da arte, né? Professor de música, professor de artes visuais, tudo isso foi um ganho, foi muito bom isso, né? Que quando aprovou essa lei, porque um professor, ele não vai dar conta das 4 linguagens, né? Que é música, né? Teatro, dança e artes visuais, né? São 4 linguagens que Uhum. estão na lei da aula de arte. E aí houve essa divisão, né? O professor de música.
Só que uma coisa é teoria, é lei, né? Outra coisa é a prática aqui do nosso dia a dia, né? Então, era para que tivesse esse outro profissional, né? Então, teve sim. lugar que das 2 aulas, eles ainda dividiram. Eles pegaram um de música e um de artes visuais. Então, não era para dividir, era para aumentar a aula, para aumentar. No mínimo né? 4, né? Vamos pensar No assim, mínimo 4 aulas, uma para cada área, vamos, né? Pensar bem, então, era no bem mínimo pequena. 4. Então, tem lugar que eles dividiram. Tem lugar que só tem uma aula, uma aulinha de 45 minutos, né? Então, a valorização é muito ruim. Posso mandar um oi aqui pro meu irmão das artes? Lógico, eu não enxergo, mas fica à vontade. Washington, boa noite, meu irmão. Esse trabalha comigo na prefeitura. A gente se fala irmão das artes porque é um grande professor também, um parceirão. Um abraço, valeu por estar aí. Então é isso, né? Mas quando eu estava no início de carreira, eu lecionei numa escola em Campinas, uma escola muito pequena. Tinha uma sala, era uma escola particular. Na verdade, ela era particular, porém ela era mantida por uma mantenedora, uma associação de pais. Então era uma escola que tinha um nível muito alto, não era periferia, era ali no centro de Campinas. Mas ao mesmo, então tinha assim 6, 7 alunos por sala, né? Não era uma escola tipo com nome, essas coisas. E o carro-chefe era a arte. Eu tinha mais aula de arte e vários projetos interdisciplinares naquela época. Isso era em 2000. Era em 2000. Era 1900, era 98, 90. Eu dei aula, eu trabalhei lá 4 anos nessa escola. E todos os projetos que eram interdisciplinares sempre saía da arte. Sempre. Nós sentávamos o grupo de professores. Foi uma escola que era início de carreira para mim e onde eu aprendi muito. Então a diretora, olha para você ver, a diretora entrava na sua aula, só que ela não entrava para olhar você, ela entrava para fazer aula. Que delícia. É diferente. Até hoje eu tenho as memórias. Outra visão dessa coisa de você entrar para ficar ali olhando. Não, ela entrava e ela fazia aula. Ela fazia aula. A diretora, né, a pedagoga fazia aula. E, às vezes eu dava aula, tinha uma sala grande, um pátio, eu dava aula ali, todo mundo sentado e eu mostrando Van Gogh. E essa escola era até o 9º ano, né? Na época era a 8ª série ainda. Então, você estava ali dando aula, tinha um piano. Sentava uma mãe ali, tocava um piano. Né? Então, você percebia que a arte ali era o carro-chefe mesmo. Era o carro-chefe. Só que, culturalmente, aqueles alunos, aquelas famílias estavam em outro nível. Você entende? Era outra visão de mundo, outra valorização, né? Outra postura. Foi a primeira escola assim, que eu fui... Era particular, né? Era contrato, particular, tudo certinho. Mas quando eu efetivei em Americana, o horário bateu, então eu tive que deixar. Né? Mas foi bacana. Uma proposta bem ousada, né? Porque se a gente pensar, dá para você ligar qualquer disciplina na arte. E aí você vai estar desenvolvendo a emoção. E a aprendizagem junto com a emoção, a aprendizagem ela acontece muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais fácil. O Washington escreveu que ele já deu aula em escolas que são divididos os professores, artes visuais, música, teatro e dança. O Washington também já trabalhou em várias escolas. Então, tá vendo? Na escola que ele estava dividido. Então, isso foi uma lei que foi aprovada, só que na prática não está acontecendo. Eu lembro que quando eu estudava lá, né, há muitos anos atrás, a gente tinha aula de teatro, a gente tinha aula de música, né? Eu não lembro exatamente qual era a série, mas a gente passava por várias áreas. Aí, de repente, acho que entrou a educação artística, mudou um pouco o ritmo e acho que a gente perdeu um pouquinho isso. Na verdade, o professor de arte, ele tem que, pelo menos, oportunizar a criança a conhecer as 4 linguagens. Dar conta das 4 linguagens, não dá. Isso é claro, tá bom? Não dá conta. Você fala assim, eu vou trabalhar 100%, música, teatro, dança. Não dá. Não dá, a não ser que toda a escola fizesse isso.
fizesse, né? Então, isso a gente deixa bem claro, né? Mas o professor de arte, na medida do possível, ele vai oportunizando as crianças. No currículo do Estado de São Paulo, aparecem as 4 linguagens, né? Mas uma crítica que eu vou fazer, eu acho que eu posso fazer também, porque, por exemplo, você vai trabalhar teatro, aparece questões sobre o teatro, e não fazer o teatro. O teatro. Então, isso é uma crítica que sempre quando eu tenho oportunidade eu comento, né? Então, pô, você vai trabalhar teatro. Não adianta você ler um texto e responder questão ou alguma coisa. Não, você tem que fazer um teatro, uma peça. Exatamente. Tem que experimentar a peça. Eu trabalhei teatro. Sabe o que, gente? Eu passei lá um vídeo, mandei fazer algumas questões. Não, então você não trabalhou, você trabalhou língua portuguesa. Exatamente. Né? Eu falo assim, até para amigos, assim, né? Não que eu entre em embate, eu não entro em embate, não. Assim, tá? Eu não sou de ficar brigando com ninguém, não. Mas às vezes eu falo, não, você não trabalhou teatro, você trabalhou língua portuguesa. Você trabalhou um texto, um vídeo e deu questões, né? Você pode ter feito. Isso é língua portuguesa, com certeza, interpretação de texto. Interpretação de texto. Então, assim, eu acabo assim, colocando eu coloco essas reflexões, sabe? Então, vivenciar uma pintura. Não adianta você pôr um quadro na lousa e pedir para eles escrever só do quadro ou responder questões. Eles têm que pintar. O aluno, a criança, tem que pintar, tem que desenhar, eles têm que imaginar, eles têm que criar, eles têm que entender, por exemplo, o que é luz e sombra, né? Básico, luz e sombra. Então é isso, sabe? E não você ficar teorizando. Eu sou muito crítico com aquele professor que enche lousa de texto, professor de arte, eu estou falando, que enche lousa de texto, os alunos ficam 2 horas copiando. Mas não nem trabalhou sabe o que copiou. a expressão que ele precisava fazer. Não trabalhou, né? Então, assim, isso tudo tem que ser bem sempre pensado, sabe? Refletir muito sobre isso, né? Sobre a postura que você tem na sua escola. Porque o professor de arte na escola, ele é o responsável pela cultura daquela escola. Não que os outros não sejam, né? História, né? Português, principalmente as linguagens ali, né? Mas o professor de arte é aquele que vai dar a cara a tapa, né? Tá bom? Eu tenho uma experiência nas escolas que, assim, o professor de arte é o responsável por enfeitar a escola em tudo quanto é festa. E eu não acho que seja função do professor de arte, eu posso estar equivocada. Mas os outros professores acabam, não, o professor de arte faz isso. Eu não sei como que você vê essa situação, ou eu que estou equivocada, enfim. Como é que é isso? Você está correta. Professor de artes não é decorador. Não é artesanato, né? Não é artesanato, não é nada disso. Tá? Você está correta. Agora, o que o professor de artes pode fazer, eu vou citar a festa junina, que é o que todo mundo sempre pergunta, né? Pode-se haver um projeto interdisciplinar daquele grupo de professores, onde se trabalha o tema festa junina, né? E aí sim você consegue desenvolver um trabalho coeso, né? Um trabalho de fato, tá bom? Então, por exemplo, eu posso trabalhar a Volpe, que é um artista brasileiro, né, modernista, com a questão das bandeirinhas, que ele tem toda uma série de bandeirinhas. Então, eu posso levar o Volpe para a sala de aula, trabalhar bandeirinha, os alunos fazerem bandeirinha, essa coisa toda, né? Então, você trabalha. Eu posso fazer uma cantata de Natal, que é uma coisa que eu faço, né? Então, você faz as apresentações de música, mas não é você colocar o playback lá e deixar o aluno de qualquer jeito. Então, você trabalhar a musicalidade com o aluno, né? Você trabalha, por mínimo que seja, você trabalha um pouco das noções de música, né? É pouco, a vivência. E aí você leva o aluno, porque faz parte do desenvolvimento humano, ainda mais hoje, na época que nós estamos vivendo, essa coisa de falar, né? Sim. Essa coisa de se expressar. Então, um aluno que não apresenta um trabalho para a sala, né? Apresentar para a sala, apresentar para uma quadra lotada de gente, e o aluno ali, aquele grupo de alunos apresentando, isso faz parte do desenvolvimento dele, sabe? Você não pode falar, não, eu não vou apresentar. O que não pode é colocar uma criança
que não passou por um desenvolvimento, por um processo, colocar lá no palco de qualquer jeito. Tá, Isso não ela pode. vai ter uma situação vexatória e aí pode criar até um trauma. Tá, Um trauma, tem que ser bem criança responsável. bem responsável. Por isso que em arte a gente fala do processo. O processo é mais importante que o resultado. Para a aula de arte, para a licenciatura, o processo é mais importante que o resultado. O resultado é a apresentação. Ah, não ficou muito bom, mas e o processo que essa criança passou? Para ela estar ali, para ela se descobrir, para ela vencer os medos, né? Então, quando um professor de arte ele consegue desenvolver um trabalho como esse, aí é legal, bacana. Agora, se você chegar assim para mim e falar, oh, vai lá fazer uma decoração lá. Nossa, eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Ah, põe umas bandeirinhas lá, porque agora é festa junina. Ô, Valcirlei, põe lá umas bandeirinhas. Não põe, não. Não põe, não. Não é só pra pôr, não põe. Não, só pra pôr, não põe. Então é isso. E aí também tem uma outra situação, tem alunos que têm a facilidade do desenho, tem alunos que não têm. E aí quando você faz a exposição dos desenhos, algumas pessoas criticam, porque mas esse desenho não está com uma qualidade no sentido visual, enfim. E eu acho isso tão complicado, porque cada um tem a sua expressão. Colocar só os desenhos mais bem pintados, mais bonitos, mas não é isso, né? Não, aí às vezes a pessoa espera que a atividade saia perfeita, mas como você falou, o processo ele é extremamente importante. Importante. Aí são dois pontos diferentes, tá? Uma coisa é a escola, outra coisa é o estúdio. Tá. O estúdio que eu dou aula aqui. Tá. Então eu vou falar bem rapidinho, tá? O aluno que vem fazer aula comigo aqui no estúdio, eu desenvolvo tudo isso com ele, a expressividade, criatividade e a técnica. Sim. Esse aluno que vem fazer aula aqui no estúdio, ele vem porque ele gosta muito, ele vem porque ele tem habilidade, esse dom, ele vem porque a família valoriza, tá bom? Tá. Então tem toda uma bagagem para essa criança, para esse adulto, né? Eu tenho aqui adulto, eu tenho jovem, né? Então, ele vai desenvolver criatividade, expressividade e técnica. Então, quando eu monto uma exposição do estúdio, eu tenho que ter esse olhar. Aí você faz para mim, mas Valcirlei, todos os seus alunos são assim, top, perfeito? Não, não são. Se você olhar para os desenhos, tem alguns defeitinhos? Tem. Se você olhar para a exposição dos meus alunos, cada um tem um jeitinho de cada um. Porque eu não ponho a mão em desenho de aluno. Eu não ponho a mão. Característica dele. Dele. E eu deixo isso muito claro para os meus alunos aqui. Eu deixo isso muito claro. Eu falo, ó, você está em desenvolvimento, você está nesse nível, você vai chegar nesse nível, Então, essa conversa aberta, eu tenho aqui o tempo todo, que é para o amadurecimento deles. Porque eu tenho aluno, hoje, ex-aluno, mas é aluno, né? Que tem estúdio de tatuagem aqui em Americana. Eu tenho aluna que hoje é artista, né? Eu tenho um aluno que eu dei aula lá em Hortolândia. Que outro dia eu fui encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, hoje é artista. Era um molequinho, sabe? Então é muita responsabilidade desse amadurecimento. Porque quem vem fazer aula aqui no estúdio pode vir por hobby. Tem problema. Tem problema, você pode vir por hobby. Mas a grande maioria, futuramente, vai ter alguma coisa ligada à arte, sabe? E hoje o campo profissional da arte é muito grande, né? Então vai ter, então a minha responsabilidade aqui, ela é muito. Agora, lá na escola, eu não consigo trabalhar muita parte técnica, por conta da condição da escola. Então lá não tem material, lá eu tenho uma sala de 30 alunos, é aquela lista que você conhece. A turma que está aqui assistindo deve conhecer. Com certeza. Então, lá eu trabalho a expressividade e a criatividade. Mas quando eu monto uma exposição deles, porque eu sempre monto, né, a exposição, eu também vou buscando falar com eles sempre essa coisa do processo deles, de valorizar o que eles estão fazendo, né, de valorizar a arte, né? Então, sempre essa fala minha, buscando que eles tenham essa forma de pensar, e não que um
fale do desenho do outro, do outro. Agora, na escola, eu deixo muito livre quem quer expor e quem não quer. Não é obrigado. Então, quando eu monto os painéis, eu deixo muito à vontade. A pessoa, eu não quero expor. Tudo bem. Não é porque tudo bem. E às vezes não é porque o desenho tá, como diz assim, feio, né? Não é porque ele não quer se expor. Ele não quer expor. E na escola você respeita. Aqui no estúdio, meio que todo mundo quer artistinha aqui, né? Então todo mundo quer expor. Quer aparecer. Eu falo, aqui é artista. Aqui se eu falar, gente, amanhã tem uma exposição, nossa, chove de trabalho aqui, né? Então é outra pegada, né? Outra coisa, tá bom? Acho que é isso. O seu estúdio é em Americana, né? Não, meu estúdio é em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Eu moro em Santa Bárbara, né? E aí nós montamos o estúdio, aí minha esposa, há uns 4 anos atrás. Que aí eu consegui, depois de muito tempo, ter um espaço, né? E montar aqui o estúdio. Então o estúdio ele tem as pranchetas. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, legal. Nossa, lá, que legal! Ó, então é um espaço aqui todo certinho, né? Tem o portão lá, tudo bem fechadinho, ó, tem as pranchetas, tá vendo? E ali, aqui tem trabalho de aluno, ó, que fica exposto, tá vendo? Então, agora, eu vim para Santa Bárbara por conta da minha esposa, que é daqui de Santa Bárbara, né? Entendi. Mas a minha vida, desde quando eu passei no concurso de Americana, eu sempre fiquei em Americana, né? E aí quando nós casamos, que nós viemos para cá, aí eu falei, Alexandre, acho que agora eu vou montar o meu espaço e vou parar com os freelancers, com aquelas coisas, porque não vira muito assim, né? Entendi. Então foi onde aí no final, então, quando a gente for terminar a live, você deixa o seu telefone para contato, se você achar interessante. Tá? Aí a gente coloca lá nos primeiros comentários, fixa lá, e aí fica o seu contato, endereço, como você achar melhor. Né? Tá. Mas legal, eu ponho. Não, tudo bem, eu ponho no final. Outra forma também de apresentar. Tá. Agradeço muito. Imagina, aí a gente vai estar trocando. Agora os comentários aqui perguntam, eu não estou conseguindo acompanhar, então eu não sei se eu enxergo. Esse é um problema, então, mas aí, ó, se eu coloco aqui, fica a luz. Então eu não sei se tem, de repente, alguém aqui perguntando alguma coisa, eu não... Exato. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí, eu também... Não estou conseguindo ver direitinho. Tá bom, pessoal? Depois dos 30 anos a gente não enxerga mais as coisas. É um problema. É um problema sério. E os alunos, eles têm vontade assim, de trabalhar de arte ou eles não têm tantos sonhos? Como é que você vê isso? A garotada tá sonhando? A garotada tem muito potencial. Mas como a arte é desvalorizada e isso é passado até por colegas, então fica um pouco, você vai fazer arte, o que é esse negócio aí? Você não vai ganhar dinheiro com esse trem, não. Então tem muitos comentários pejorativos. E aí a pessoa o aluno não se sente incentivado a fazer arte, né? A trabalhar com alguma coisa relacionada à arte, né? E o profissional não percebe quantos profissionais tem no mercado hoje que tem alguma coisa relacionada à arte, né? Então, acaba sendo só tipo assim, artista ou professor, né? Então, se artista é vagabundo e professor né? Assim, né? Então, no trabalho? Porque você sabe, porque você sabe, né? Que artista, para todo mundo é vagabundo, né? É complicado isso aí. Então, a gente está falando aqui também de forma bem aberta, né? Sim, mas é o que acontece. Eu conversei no início do ano com o Léo Ismani, acho que você deve conhecer o trabalho dele. Sim. E ele colocando que ele está trabalhando numa outra área, um designer, porque não dá para viver de grafite. Né? E ele ama grafite, ele faz um grafite muito bem feito, muito bonito. Sim. Mas, né, ele fala, como é que eu preciso pagar minhas contas? Precisa e aí ele acabou indo
Uhum. E dentro dessa nova tecnologia da informática, tem espaço para arte ou não? Artes visuais? Como é que é Você, isso? você, você está me perguntando como lives assim ou como produção Produção de visual? arte, porque tem muita gente que faz atividade gráfica, mas eu não sei se isso é arte, não é arte, eu fico aí meio Não, desenhos assim, ó, feitos no desenhos. computador, isso é arte Tá. ou não? Eu não sei, de verdade. Então tá, vamos, é assim, ó. Não importa qual ferramenta você utilize. Você Tá, pode usar um lápis 6B ou um computador, são ferramentas. O tá. que importa para determinar se aquela produção ela é arte ou não, são os conceitos, são as intenções, tá bom? Geralmente, quem vai falar para você se aquilo é arte ou não é um crítico de arte, é um historiador de arte ou um dono do museu, de uma galeria, museu ou galeria, tá bom? Ele que vai determinar se aquilo que você está fazendo vai ser arte ou não. Como que ele determina? Por exemplo, eu tenho um projeto artístico meu e eu vou na galeria lá para expor. Ele pode me recusar. Falar, não, eu não quero essas gravuras que você faz aqui. Então, se eu bato, e aí eu vou fazendo, né? Então, você vai tendo essa recusa. Essa Tá, recusa vai dizendo que aquilo que eu faço não é arte. tá. Necessariamente, eu não posso achar, então o que eu estou fazendo não é arte. Assim, tipo, isso aqui tá, né? Porque esses profissionais que vão determinar o caminho dessa arte, né? Independente da É, técnica, da ferramenta. seria, seria mais ou menos que nem o artesanato. Algumas coisas são feitas para a função de uma capa não é para De, expressar o sentimento, seria mais ou não, menos mais ou menos isso. equivalente. Tá. Porque hoje, com as tecnologias, tem artista que trabalha muito com vídeo, com fotomontagem, essas novas mídias que tem, né? Tá. E o trabalho dele, ele vai expor numa Bienal, ele vai expor, assim, em grandes galerias, né? Então, são painéis Aham. enormes, são vídeos, né? Tem um artista chinês que ele faz uns negocinhos que é umas escadas que vai pro céu, assim, e aí começa, pega fogo na escada, aí à noite você vê assim, aquilo tudo em fogo, é uma escada mesmo, amarrada em um Uhum. balão. Então aquilo lá vai embora, assim, à noite que aquela escada fica iluminada e vai até lá no céu. O balão não fica iluminado. Então você só vê a escada que sobe no céu. E tem o vídeo dele, porque depois essa escada pega fogo e ela desaparece, né? Ela acaba. O que fica é o vídeo. Então a arte dele tem a manifestação ali, mas o que fica para a gente poder apreciar depois é os vídeos, né? Tá. Mas um artista gráfico, por exemplo, que vai trabalhar numa gráfica, vai desenvolver essas coisas, necessariamente ali ele não está fazendo uma arte. Ele está fazendo algo Uhum. relacionado à arte, né? Tá, tá. Você vai fazer uma ilustração de um livro. Dependendo da ilustração desse livro, é considerado arte. É como Mas se fosse cada... dependendo, Dependendo não, não. depende, é só uma ilustração mesmo, é uma coisa mais corriqueira, né? E vai. Agora, tem ilustrações de livros infantil ou adulto, assim, que são verdadeira obra de arte. Você pega o desenho real, é obra de arte. Né? Então, o artista, ele se colocou ali, ele fez. Claro que depois a gráfica faz a impressão dela e vira o livro. Mas tem, Uhum. assim, que são obras de arte, né? Tá bom? Então, Entendi. depende muito. A ferramenta não importa. O que importa é a intenção. Agora, Van Gogh não vendeu nada. Então, É, como que a gente verdade. fala que Van Gogh, Aham. então o que Van Gogh fazia não era arte. Essa é uma outra questão. A É. questão é que o artista, ele está à frente do seu tempo, né? Essa é um pensamento, né? Van Gogh, ele estava 100 anos à frente. Ele só foi valorizado muito tempo depois, quando essa questão do impressionismo, da luz, começou a bater. Porque a época que ele viveu era uma época de mudança cultural muito grande, só que os padrões clássicos eram muito fortes, né? Então ele estava 60 anos, 80, 100 anos à frente do que ia acontecer. Então isso também pode acontecer. Pode ser que você esteja fazendo uma coisa onde as pessoas não estão prontas para apreciar aquilo que você está fazendo, né? E Tá, e que só o lá na futuro frente. vai, no futuro. Então, Van Gogh é um exemplo muito claro dessa visão à frente,
que o artista tem. Mas aí não é só a questão do artista, o cientista também tem isso. O Sim. cientista só faz ciência porque tem a visão aguçada. Lá na frente, a Cientista, pessoa não vai nem lá entender. na frente. Não. Por isso que fala que artista e cientista é doido, né? É os dois personagens mais doidos que tem, né? Você fazer Acaba uma puxando live a aqui, sociedade, né? é os dois personagens, assim, na sociedade que faz isso aí, né? Aí vem o filósofo, né? Querendo escrever tudo que eles fazem, né? Aí o filósofo vai filosofar, vai querer entender. Aí vem o historiador, que é você, né? Para contar o que está acontecendo. Aí o historiador vai contar, vai contar o que descrever aconteceu. o que aconteceu, né? Geralmente, Valcirley, os alunos gostam muito das aulas de arte. Salva exceções, mas geralmente é arte e educação física, né? Para os alunos só teria essas duas disciplinas e pronto, com certeza. É fácil, assim, talvez você não consiga comparar com outra disciplina, mas é mais fácil ser professor de arte ou é mais difícil, assim? Porque difícil. O interesse deles é muito grande, mas a cobrança deles, eles devem sugar de vocês, assim, até a alma, né? Essa relação, na verdade, é mais difícil. Eu sei que a estrutura de educação cobra português e matemática, né? Que são os resultados, né? Para português e matemática. Só que português e matemática não faz nada sozinho. Né? A gente tem que sempre olhar que há uma equipe na escola, e essa equipe tem que trabalhar, né? Então, se uma criança está com dificuldade de interpretação de texto, por que eu não posso trabalhar quadrinho, né? Você entende? Se a criança está com dificuldade em matemática, em entender os sólidos geométricos, estou lembrando aqui de cabeça, tá bom? Porque, na verdade, estamos falando aqui. Então, por que eu não posso trabalhar eles entender os sólidos geométricos, né? Eles desenhar um sólido com luz e sombra, essa coisa toda, né? Então, o professor... Agora, eles gostam mais, talvez seja, porque são duas disciplinas onde eles possam... como que um professor de arte... ele tem que ser... O aluno ele tem que se expor, ele tem que sentir mais à vontade. Né? Ele fica solto. Fica solto, ele tem mais liberdade. Não que uma aula de português não possa ter, por favor, tá? Não estou falando isso. Ou matemática não possa ter. Mas o aluno ele acaba se identificando mais com essa liberdade que, na verdade, você vai conduzindo eles para esse criativo. Você ouviu falar em ócio criativo? Ócio criativo? Já, então, esse estar parado, assim, e você acha que está parado, mas não está, a cabeça está mil, né? A cabeça está mil. A aula de arte, isso acontece. Às vezes você acha que o aluno está assim, lá, né? Você fala, esse moleque está dormindo, não está dormindo, a cabeça dele está mil para poder desenvolver. Refletindo. Está pensando, está refletindo. Então você tem que levar esse aluno a fazer isso, né? A refletir, a pensar, a analisar, né? E a educação física é a expressão corporal pura, né? Então o aluno ele soa, ele corre, ele faz, ele alonga, ele sente o corpo, né? Ele se sente como indivíduo, né? Então são duas disciplinas. Só que ao mesmo tempo você tem assim falta de coisas na escola, né? E isso dificulta muito, 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 né? Você tem também aluno que não gosta e que você não vai atingir ele, né? Você não atinge, não adianta. Porque não é 100%. Bloqueia. Porque não é 100% dos alunos que realmente tem um interesse, que gosta, né? Então você acaba... Mas isso é para todas as matérias, né? Mas você acaba... Então não é fácil. Não é assim. E você trabalhar com emocional, 24 horas, porque é emocional, é difícil. Você tá... Olha a minha voz como é rouca. Não para um minuto. Então você está incentivando, se você não estiver incentivando essa criança a criar, ele não vai criar sozinho. Tem uma coisa que fala assim, cria-se do nada? Não, não cria-se do nada. Você tem que questionar. Porque essa ideia que tem
que se cria-se do nada, que de repente bate uma luz e aí você cria, não existe isso. Ninguém cria do nada. A criança, o aluno, ele precisa ser cutucado, ele precisa ser desafiado, ele precisa. A criança é como um copo onde você tem que abastecer esse copo. Você tem que colocar coisas ali para que ele crie. Você não pode pegar um copo vazio e falar para esse copo vazio faz alguma coisa. Não vai fazer. Então você tem que provocar as emoções nele. Tem que provocar. Então você está ali na aula com 30 alunos, é 30 alunos que você está provocando. Claro, um dia você provoca mais um, outro dia você provoca mais o outro dia você chama esse grupinho para cá, né? Então você vai tendo essa dinâmica na aula, né? E claro que tem alunos que ficam mais próximos de você, porque eles se interessam mais. Então tem isso também, né? Tem aqueles que ficam mais distantes, tem os alunos mais próximos. Essa dinâmica de sala de aula é das 7 horas da manhã às 11 horas da noite, né? É assim. Loucura. Bom, nós estamos há 55 minutos conversando. Nossa, então passou mais tudo isso. 4 minutinhos para você fechar, porque a gente não pode passar 1 hora, senão a gente perde. Então você tem 3 minutinhos para fechar a nossa live. Com certeza, mas desde já agradeço muito o nosso papo, nossa conversa, foi, né, aprendi bastante, te agradeço. É isso, eu agradeço. Eu agradeço bastante o convite seu, tá, de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar, e eu acredito que tem que ser falado, e quanto mais falar, mais conscientiza, mais é o esclarecimento, né? Quanto mais as pessoas são esclarecidas, mais as pessoas conhecem, melhor as coisas ficam. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Sai um pouco das trevas, né? E aí vem pra luz. Beleza? Você está de parabéns, porque eu já vi aulas suas, né? Na sala ao lado, e eu sei que os alunos te respeitam muito. Você é um bom professor, você pode ter certeza disso. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. E aí a gente deixa anexado aqui embaixo depois o teu telefone, teu contato, o contato do teu espaço, tá bom? No estúdio. Muito obrigada. A oportunidade. Com certeza. Obrigado. Acabando a pandemia, a gente vai aí, quem sabe a gente faz uma gravação ao vivo e, e conhece um pouquinho mais, com certeza. E tem o canal do estúdio também, depois você divulga o canal no YouTube, por favor. Que é ótimo. Estúdio Arte, já aparece eu lá assim, ó, dando joinha. Legal, aí você me manda depois, então, o endereço, aí a gente já anexa aqui e com certeza vai pro ar assim. Tá certo? Obrigado. Tá certo. Eu que agradeço. Então, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.